certa forma, você é aquela pessoa que está lá embaixo, rebaixada, que eu aguento tudo. Não é disso que a gente está falando. O princípio de manter a paz é mais ou menos isso. O autocontrole relacionado ao princípio de manter a paz, relacionado à perspectiva de você ter uma mente aberta, é um outro princípio. Por que o que é mente aberta? Por que, por exemplo, hoje há tantas pessoas na questão com problemas na saúde mental relacionados à sua sexualidade? Porque a gente vem de um princípio que as pessoas não têm autocontrole por conta das suas próprias crenças, que acham que isso ou aquilo outro é certo ou é errado, fazem seus julgamentos morais. A partir daí, elas não têm a cultura da paz, e para lidar com aquela resposta emocional que elas têm, por não aceitar o lugar do outro, elas agem por violência. Então, veja que uma coisa está correlacionada à outra. Então, preciso ter mente aberta para respeitar, para entender, para aceitar, porque tem coisas que eu nem entendo. Mas eu respeito, eu parto do princípio do respeito. E isso me dá uma aceitação para uma boa convivência com todo mundo. Independente das escolhas ou dos caminhos que cada um vem seguir. Então, esses princípios a gente vai desenvolvendo e vai se autoanalisando. Eu sou uma pessoa de mente aberta. Eu sou uma pessoa que eu sou capaz de, a partir dos meus princípios, eu não estar me afetando porque chegou aqui alguém que se veste ou se porta de uma maneira diferente que eu. Como eu reajo quando eu vejo algo que está para além dos meus conceitos, para além dos meus julgamentos morais? Então, tudo isso é saúde mental, porque a sua saúde mental fica afetada porque você é incapaz de reconhecer essa perspectiva do diferente, do outro, e você afeta a saúde mental das pessoas, porque as pessoas estão constantemente em estado de alerta e não podendo ser elas mesmas. E aí, a gente pode se colocar num lugar da gente não ser nós mesmos, porque a gente também está o tempo inteiro sob o julgamento das outras pessoas. Como é que a psicóloga deve se portar? Um dia eu saí de casa e me disse assim, o psicólogo usa essa roupa? Eu disse, psicólogo não é gente, não. São as nossas construções, gente, que a gente acha que devemos estar, né, em determinados lugares, em determinadas formas. E essa coisa da gente entrar na forma que o outro nos coloca, realmente é algo que afeta muito a nossa saúde mental. Então, vocês vejam que nessa fala que eu trouxe, eu estou aqui de minha marca, janeiro a janeiro, eu estou dizendo o quê? De janeiro a janeiro, eu preciso exercer meu princípio de autocontrole. De janeiro a janeiro, eu preciso perceber se eu estou aberta para novos conhecimentos, né? Se eu sou uma pessoa que desenvolva a minha paz, o meu equilíbrio. Porque se eu já identifiquei aqui que a mente está acabando comigo, então de janeiro a janeiro, todos os dias, eu vou procurar ver se eu estou, por exemplo, tendo a vontade de exercício físico, que possa me ajudar cada vez mais a me sentir melhor comigo mesma. Se eu estou tendo aqueles componentes que me fortalecem a nossa saúde mental, como por exemplo, aquilo que a gente chama de suporte. Como é que está a minha relação familiar? Como é que está o meu lazer? Como é que está a minha convivência com as pessoas ao meu redor? Como é que eu estou no meu ambiente de trabalho? Eu estou afastada, por exemplo, da minha espiritualidade? Porque cada um tem sua fé. Eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando de religião. E cada um tem a sua. Então você vai exercer aquilo que você acredita. Eu estou longe dessas coisas, porque quanto mais longe, quanto mais distante eu estiver desses fatores, quanto menos lazer eu tiver, quanto mais focada trabalho, quanto mais focada eu estiver, religião, quanto mais focada só naquilo, casada, só com aquilo, casa, quanto mais casada eu estiver, com apenas um desses fatores que eu falei aqui, mais risco de estar comprometido com a minha saúde mental eu vou ter. Porque o que vai me trazer um bem-estar é o equilíbrio disso tudo. Aí eu vou perceber se eu estou um pouquinho na minha espiritualidade, um pouquinho com a minha família, um pouquinho com meus amigos, um pouquinho comigo mesma, um pouquinho de lazer, um pouquinho de trabalho. E aí eu vou estar realmente vivendo com muito mais plenitude. Então, o princípio de saúde mental que eu falei lá no início sobre a ausência de doenças, não é a ausência de doenças, é tudo isso que eu trago agora. É a minha capacidade de eu me conectar com todas essas coisas ao mesmo tempo. E a partir daí eu desenvolver um equilíbrio. Então, pessoal, com isso eu venho finalizar nesse momento, essa reflexão. Eu sei que eu trouxe alguns elementos, mas eu trouxe elementos realmente para reflexão, para a gente pensar que casamento é
envolvendo. Né? Mas aí quando eu estou falando casamento, não é o casamento do relacionamento afetivo, não. Eu também não posso deixar de falar. Por quê? Eu tenho uma paciente que ela tem uma determinada religião, e nessa determinada religião ela diz assim, não, eu só quero viver com a religião, que elas falam. E aí a gente começou um processo, aí quando foi um dia, assim, de repente ela chegou e disse assim, Catarina, eu quero arranjar um namorado. Aí eu quase faço aquele meme, né? Lógico que a gente não faz isso. Né? E aí ela riu, e eu sorri com ela. Porque de repente ela conseguiu começar a perceber que ela realmente estava sentindo falta, que é absolutamente normal a gente ter a necessidade de ter um companheiro, alguém emocional, um relacionamento afetivo e íntimo. Ou seja, exercendo o princípio da sexualidade dela, que todos nós